estou aqui a convidar a Isabel. Aqui está ela. Olá, Isabel. Tudo bem? Tudo bem? Desde há pouco. É verdade. Então, como estás? Tudo bem? Estou ótima. Prontíssima. Prontíssima para a segunda parte. Pois é verdade. Então, deixa-me só fazer aqui uma pequenina contextualização. Para quem não nos seguiu nesta primeira parte dos desafios da amamentação, nós tivemos de facto uma participação muito grande e como é um tema que dá pano para mangas e é um tema especialmente querido para a Isabel, então decidimos fazer uma segunda parte porque houve de facto bastantes perguntas que ficaram por responder e que vamos tentar agora, dentro do possível, dar resposta nesta segunda parte. Então, para quem não viu a primeira, é correr depois de quando isto terminar para o nosso IGTV ou até para o nosso canal YouTube. Tem lá a primeira parte, podem ver com calma, podem partilhar, passar a mensagem que é tão importante e mostrar também um bocadinho o trabalho que é feito nesta área e que faz tanta falta às vezes de ser partilhado. E hoje vamos então dar início à segunda parte dos desafios da amamentação. Avançamos as apresentações para ver se salvamos aqui um tempinho para responder com calma a todas as perguntas. Não sei, Isabel, se quiseres dizer uma pequenina introdução ou se queres que avance já para a primeira questão. Se calhar é melhor avançarmos para as questões, até porque quem quiser já tem um outro live para ver as apresentações. Verdade. Porque, pelo que me disseste, estão aí já assim mais de uma dezena de questões, não é? A ver se conseguimos responder a todas. É verdade, nós nem sequer lançámos desta vez, mas houve pessoas que autonomamente nos perguntaram e nós vamos também tentar dar resposta a toda a gente, está bem? Então, fiquem por aí, vamos ter aqui mais uma meia horinha ou um bocadinho mais a falar sobre desafios na amamentação. Ora, vamos lá, então, primeira pergunta, e já bastante interessante. Então, Isabel, deve-se acordar o bebê para mamar? Ora, essa é uma questão que me colocam imensas vezes e que de certeza que muitas pessoas que nos estão a ver agora se colocam também, e não há uma resposta muito objetiva, depende das crianças, ok? Mas, acima de tudo, um bebê que pensando num bebê que é saudável, que nasceu num bebê de termo, que não é prematuro, que não está doente, os bebés têm de facto neles mesmo os recursos e o instinto de sobrevivência e de facto acordam para se alimentar, para comer. E, portanto, sendo um bebê saudável, sendo um bebê com um peso dentro da normalidade, que nasceu a partir das 37 semanas de gestação, ousaria dizer que não faz muito sentido estar a acordá-lo para mamar, sendo que é muito importante mantê-lo por perto para perceber quando ele realmente começa a dar os sinais de que necessita de comer. Porque há alguns bebês, sendo um bocadinho mais pacientes, um bocadinho mais até acomodados às circunstâncias, pode acontecer que acordam, estava com uma fomeca, minha mãe não está aqui, tinha fome, vão dando os sinais, não de forma tão efusiva, e pode acontecer que depois, que chatice, não está aqui a minha mãe enfermidade de comer, vou dormir mais um bocadinho. Então não quer dizer que eles não tenham acordado, que não tenham pedido, mas nós estando lá ao lado podemos não nos aperceber. Portanto, a questão é essa, um bebê, principalmente um bebê recém-nascido, precisa de facto que estejamos atentos a ele, perto dele, mas se ele estiver a dormir profundamente, para um bebê saudável não faz sentido acordar. Muito bem, pronto. Então passamos para a segunda questão, que diz assim: quanto tempo pode estar o bebê sem mamar? Portanto, esta está um bocadinho relacionada com a outra, mas acima de tudo também relacionada com de quanto em quanto tempo é que devemos alimentar os nossos bebês. E a resposta também está na individualidade de cada um. Portanto, repetindo só a frase do último live, que depois não o conteúdo, que esse vocês vão ver, 3 coisas muito importantes. Primeiro, conhecer o nosso bebê, depois aceitar o nosso bebê, e então terceira, que é tentarmos ajudá-lo a adaptar-se a este mundo novo. E então, nesta parte do conhecer o nosso bebê, é perceber então se ele vai ser aquela pessoa que precisa de comer muitas vezes, porque se não comer em períodos curtos, se calhar até se sente mal, ou se vai ser aquela pessoa que, se tiver 24 horas sem comer, não quer dizer que não tenha fome, mas que para o lado não cai. Portanto, e nós conhecemos muitos desses exemplos à nossa volta. Portanto, quem é que vai ser este bebê que está aí para nascer ou que já nasceu e está aí pequenino? Só vamos saber se estivermos atentos a ele
e só depois mesmo do nascimento. Por isso, o bebê pode estar, alguns bebés podem estar muito tempo sem mamar e outros nem tanto. Por isso é isso. Costumamos, porque eu também venho de uma família que tem muitos engenheiros e gostam de números, vamos lá aos números. Costuma-se dizer que vá 5 horinhas num bebê recém-nascido, ainda não conhecendo, estando inseguros relativamente ao tema, se calhar não deixar mais do que 5 horas. Portanto, dizemos que o bebê recém-nascido deve mamar 7, 8 vezes em 24 horas. Mas dito isto, não quer dizer que não haja bebés que com 6 mamadas fiquem bem. E outros que com as 8 mamadas da praxe não lhes chegará e precisam de um bocadinho mais. Pronto. Portanto, disponibilizar-nos a isso, a adaptar-nos. Muito bem. Portanto, além dos números, não esquecer que se eles já têm personalidade dentro da barriga, então imaginem quando eles saem. Portanto, já são todos diferentes, não é? Está uma genética, pronto, para os psicólogos que nos estão a ver, pronto, não podemos falar em personalidade, isso é uma coisa depois construída, mas há de facto uma predisposição genética que depois pode sim ser trabalhada, não é? Mas há uma predisposição genética já para um determinado, mesmo em termos de metabolismo. Não é? É a mesma questão sobre a quantidade, que quantidade é que a criança deve comer, depois depende do exercício, dos níveis de stress que tem, mas também depende da parte genética. Nós geneticamente já estamos determinados a ter um determinado tipo de metabolismo, e por isso é que há pessoas que comem imenso e não engordam nada, e outras comem pouquinho e têm uma tendência para aumentar de peso muito facilmente. Portanto, isto também vai acontecer com a criança logo à nascença. Sim. Desculpa, Kátia, desculpem os psicólogos que me ouviram. Obrigada, Isabel, por me salvares desta. Ok, então vamos lá. Seguimos então para a terceira questão. Estamos a um bom ritmo. Então diz assim: ouço muito sobre o leite ser fraco e não alimentar o bebê. É realmente verdade ou um mito? Então, esta também é uma frase que eu ouço muito. É um mito e é um mito tão forte, ouso dizer que é um mito que ainda anda aí entre os profissionais de saúde. É um mito que é uma questão que está muito enraizada na nossa cultura, e ouço pessoas muito inteligentes dizerem não, leites fracos não existem, mas no seu caso, o seu leite. Então, isto de facto já foi muito estudado. Só em casos de desnutrição extrema é que afeta a qualidade do leite ao ponto de depois de afetar o desenvolvimento do bebê. Portanto, mesmo pessoas ligeiramente desnutridas têm leite bom para o desenvolvimento de um recém-nascido. Portanto, pensar que o leite, quando dizemos que o leite é fraco, não estamos a falar com ciência. Não quer dizer que não sejamos cientistas. Mas relativamente àquele aspecto, não estamos a falar com ciência. Vamos deixar aqui uns segundinhos para refletirmos todos sobre esta questão. Estou a brincar. Vamos seguir então. Então, um bebê mama muito e a mama esvazia, mas o peso na balança não reflete isso tudo. E as pessoas recomendam suplementação. Uhum. Bom, então pensar, a questão, já vimos, não é se o bebê, se o leite é fraco ou não é fraco, já vemos que todos os leites então são bons, são do melhor, são muito melhor do que as alternativas do mercado, apesar de agora de serem melhores do que eram antigamente. A questão, então, não é também em termos de quantidade, nós falamos da última vez que a esmagadora maioria das mulheres numa fase inicial perde leite a mais do que o bebê precisa, portanto leite para gêmeos, 2 maminhas das bebês. Portanto, a questão principal é, será que o meu bebê está a receber aquilo que eu tenho para lhe oferecer? E, portanto, às vezes, ele até pode estar a mamar, a ir muitas vezes à maminha, e não estar a conseguir extrair de forma eficaz. Isso pode ser por uma questão de pega, a forma como ele está a agarrar na mama, pode ser por uma questão de vitalidade mesmo da criança, pronto, não ter a força suficiente para dar o estímulo certo e para conseguir mamar aquilo que precisa, ou energia suficiente para acabar a refeição. Pode ser porque eu, apesar de lhe dar muitas vezes, interrompo a mamada. Então há uma regra muito importante. Imaginem vocês estão no restaurante, vão comer. Não gostam de nada, imagino eu, que venha o funcionário, não é? O empregado, mas aí vos tira o prato antes de vocês terminarem a refeição, ok? Portanto, é fundamental só terminar, interromper a mamada quando a criança realmente mostrou que
já está satisfeito daquele prato, não quer dizer que ele já tenha terminado de mamar, mas a entrada já foi, agora se calhar vem conduto. Então, acaba a entrada, já não quer, pomos a arrotar, e ele começa a procura, ok, damos da outra maminha o conduto, e se calhar ele ainda vai querer a sobremesa, tá? Mas nunca interromper enquanto ele está a mamar e a engolir. Não porque passou X minutos, 10, 15, o que alguém disse que era o que ele devia demorar. Porque, mais uma vez aqui, há crianças muito diferentes, como há adultos muito diferentes. Vai haver crianças que em 5 minutos vão conseguir fazer a refeição completa e vai haver crianças que vão precisar de meia hora, 45 minutos para conseguir terminar a sua refeição. Não vai ser meia hora, 45 minutos a engolir ferozmente, não, mas vai ser pausadamente e fazer com que uma criança que precisa, há crianças e depois adultos que precisam efetivamente comer devagar. Se nós os apressamos, eles não conseguem terminar a refeição de forma eficaz, ficam mal dispostos, ok? Portanto, problema para a sua saúde. Por isso, e quem sabe, quem come devagar sabe que se tiver outra pessoa sempre a cutucar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. De facto, isso não é bom para a sua saúde e para o seu bem-estar. Portanto, refletir também sobre esta questão, tá? Portanto, o recomendar, de facto, se o bebê estiver a balança não tiver a corresponder à base, se o bebê não estiver a desenvolver, alguma coisa está aqui por trás. Não quer dizer que ele precise de suplemento. Portanto, se vocês não tiverem a conseguir resolver, então vá, contactem-nos, temos uma equipa fantástica lá no Tribunal Grávido, mas do resto do país, cantinhos de amamentação, já falamos sobre isto, conselheiras de amamentação, SOS de amamentação, há tantos serviços ao dispor das pessoas, portanto a suplementação será assim um plano D, há tanta coisa mais que... Há tantas letras. Há tantas letras até chegar aí. Tenho que pensar nisso, tá bom? Mas se a balança não está a acompanhar, pode simplesmente ser uma questão, as crianças também não são números, eu costumo dizer, portanto, nós normalmente temos sempre X gramas em cada dia, portanto pode ser simplesmente, vamos esperar mais uma semana, o resto está tudo bem, está feito bastante xixi, está bem disposto, está a comer, pega para a boa, vamos esperar mais um bocadinho. E às vezes a balança surpreende-nos, de repente aquilo que não aumentava nada, aumentou o dobro. Porque aquilo que são aquelas curvas de percentil são médias, não são crianças, são médias de valores de crianças. Tá? Portanto, o bebê não tem que estar naquele ponto exato, naquele momento. Tá? Ok, então seguimos, Isabel. Diz assim a próxima questão. Tenho um bebê com 7 meses e meio que começou a recusar a mama há cerca de 3 semanas, o que me levou a ter menos leite. Hoje em dia praticamente não tenho quase nada. É possível reverter? Esqueci de referir que só amamentei porque a enfermeira Isabel me ajudou no início, senão não tinha sido possível. Bom, então com 7 meses e meio que ele começa a recusar mamar, os bebês, quando começam a introduzir outro tipo, a partir de uma determinada altura eles sentem necessidade de comer outras coisas. Faz parte do crescimento. Tá? Muitos bebés vão querer comer outras coisas, mas sem deixar de beber o seu leitinho materno, tá? Sem deixar de mamar. Alguns bebés, algumas crianças mamam durante anos mesmo a seguir a isto. Outras crianças decidem que já chega. E esta questão, eu não sei, a questão eu sei que não é esta questão que me colocaram, a questão é se é possível reverter. É possível reverter, quanto mais a criança mamar, mais vamos também conseguir, vai conseguir beber, basicamente. É possível reverter se a criança quiser. Agora, pode acontecer é que a criança já tenha decidido que se calhar está pronta para o próximo passo, é um avanço de crescimento. Da mesma maneira que a criança, quando começa a gatinhar, ela não o faz para fugir de nós. A criança que já não quer mamar não está a rejeitar, simplesmente está a dar um passo. O primeiro passo de independência. Eu não sei se é o caso, pronto, estamos a falar agora de questões que nos colocam, não conheço este bebê, não conheço esta mãe, pronto, não sei, quer dizer, conheço, mas não estou a ver agora quem é, porque não sei, isto é anónimo, não é? Mas pode acontecer que seja simplesmente só isso. Ele já não querer mais leite, tem outras coisas.
está tudo bem. Ok, então seguimos, Isabel, para a próxima pergunta, que diz assim: conselhos para aumentar a produção do leite? Bom, então, e também entra um bocadinho também nesta mãe que falava se era possível reverter, não é? Então, a questão é dar de mamar mais vezes, colocar o bebê pele com pele, é tão mágico. A questão da amamentação diretamente da mama, portanto, sem utilizar plástico no intermédio, aqueles tais mamilos artificiais que falamos da última vez, é muito diferente quando há o contacto entre a saliva do bebê e a mama. De facto, a comunicação entre a saliva, não sabemos muito bem como é que isto funciona, mas há uma comunicação e, portanto, a nível de produção, de libertação de leite e até das características do leite, hoje sabemos que é diferente. Portanto, dar de mamar mais vezes é a sugestão, e a pele com pele são as sugestões mais eficazes para aumentar a produção de leite. Muitas vezes me perguntam a questão da bomba. Também pode ser utilizada, mas mais eficaz para aumentar a produção de leite é efetivamente tentar que o bebê vá mais vezes à mama. No caso de bebês que não estão bem adaptados à mama, então aí realmente se calhar uma bomba extratora de leite ou mesmo manualmente, a extração manual, pode ser algo interessante para ponderar. Sendo que, utilizando uma bomba extratora de leite, imagino que também haja questões relativamente às bombas. Nem de propósito, se tu quiseres, Isabela, eu lanço já e assim tu decides se queres responder já. Então, temos aqui duas questões, que é prós e contras de usar a bomba para tirar leite e qual a melhor bomba de leite. Qual é a minha bomba? Okay. Portanto, pronto, é isso. Os prós da bomba, então, mesmo que o bebê não queira comer, eu consigo extrair leite, não é? Pronto, é uma vantagem em qualquer sítio, quando não é naquele momento que ele quer comer, é no momento que eu decido que vou utilizar a bomba, pronto. Portanto, nesse aspecto é interessante. Também pode ter vantagem para eu armazenar leite ou até tirar no emprego para que depois possam dar quando eu me ausento para trabalhar, não é? Portanto, é outra vantagem. E por isso, se não me ambientei a tirar manualmente ou o leite de forma manual, porque isso também pode ser uma alternativa. As bombas, quais as melhores bombas? O melhor são as bombas que tiram das duas maminhas ao mesmo tempo, conseguem tirar até mais 10 a 12%, que é interessante. Enquanto uma maminha um lado está a estimular, o outro está a estimular do outro lado também, portanto há um aumento de maior produção, tem uma grande desvantagem de serem um bocadinho mais caras e portanto é uma questão de ponderar. Espreitem que às vezes há grandes diferenças de preços e portanto vale a pena, se estão a pensar em comprar uma bomba, espreitar diferentes locais para a compra, porque às vezes não está, pelo mesmo preço de uma bomba simples num determinado local, conseguimos uma distração dupla noutro, ok? São boas aquelas bombas que permitem não só controlar a força, como a velocidade, ok? Porque o bebê no início, a bomba no início faz que é como bebê, que é para dizer estou aqui. E depois, quando já estiver a sair uma gotinha, convém passar para outro modo de sucção, que é um bocadinho mais lento, ok? E portanto, não só a velocidade, como também a força. Portanto, depois ir aumentando a força de acordo com aquilo. Outra coisa também é importante, é ser uma bomba que permita diferentes tamanhos de funis. Portanto, à semelhança daquilo que eu falei para os mamilos artificiais, pronto. Quando vamos utilizar uma bomba, os mamilos não são todos iguais, não é? Já vejamos as minhas maminhas, diferentes tipos de mamilos, todos eles espetaculares para amamentar. Portanto, eles não são todos iguais, portanto os funis das bombas também não deveriam ser todos iguais. Portanto, se calhar selecionar bombas que permitem diferentes tamanhos de funis para que vocês consigam perceber qual é aquele que se adapta melhor. Porque às vezes a bomba, ao puxar, se o funil for demasiado pequeno, vai trilhar o mamilo e a bomba por si só pode causar um problema. Se for demasiado grande, também não é eficaz para a extração. Ok? Portanto, ponderar isto na compra da bomba também, se calhar. Há também locais que alugam. Está aqui uma menina a dizer exatamente isso, que também há locais que alugam bombas e às vezes
E é tão fácil quanto falarmos com a nossa rede de contactos também, porque muitas vezes houve alguém que comprou e que tem lá parado em casa prontinha para emprestar nesta altura. Portanto, também Sim, é sempre sim. bom perguntar, não é? Sim, Muito às vezes o aluguer da bomba realmente compensa também, sim. claro, claro. Ok, então seguimos. Diz assim a próxima questão. Fui mãe pela segunda vez há 4 semanas e estou a amamentar. Tenho muita produção de leite, faço extração com bomba e estou a congelar. Surgiu há uns 3 dias na mama esquerda umas bolhas que me parecem ser vesículas de leite, que tornam a amamentação um pouco dolorosa e sinto fisgadas no mamilo após amamentar. O que posso fazer? Ok, eu espero que ela já tenha resolvido esta situação. Esta questão provavelmente portanto, teria que ver, portanto, eu podia se calhar que me contactasse, mas da descrição que faz, de ser umas vesículas que parecem que ficam umas bolhinhas, não é? umas espinhinhas brancas, parece-me um ducto mamário bloqueado. E que há algumas estratégias que podemos fazer para o desbloquear. Portanto, na verdade, temos que aquela bolhinha, aquele bloqueio tem que sair. Pronto, há algumas coisas que podemos fazer para prevenir, eventualmente no chuveiro, tomar um chuveiro grande, água morninha aqui na maminha, amolecer e depois com uma compressinha, eventualmente massajar a ver se sai. Às vezes é preciso picar aquela bolhinha. Pronto, mas é preciso de facto tratar disso, porque aquele ducto bloqueado pode depois levar a uma acumulação de leite anormal e a mastite, ok? Por isso pode ser, ela fala aqui que diz que é pouco, não foi? Com um bocadinho de dor. Normalmente a dor não é só um bocadinho, é um bocado e assim umas fisgadas para dentro muito desagradável. A tocar aumenta durante a mamada e depois no final da mamada tem mesmo uma borbulhita. Não é normal, é o ponto branco e é preciso desbloquear, tá? Por isso. Então, deixa-me só dizer, Isabel, que os casos de apoio à amamentação na gimnográvida entram como prioridade máxima. Portanto, Sim. se realmente ainda não conseguiu, procurar ajuda, se não for da zona do Porto, tentar outras alternativas, mas de facto há coisas que temos que atuar rapidamente e, portanto, nós tentamos ser céleres na resposta que damos exatamente por isso. Está bem? Sim. Então, seguimos então para a próxima questão, que diz assim: a amamentação em mamães que fizeram mamoplastia. Muito pouco falado este assunto. Tão pertinente, Isabel. É muito pertinente, sim, sim. Pronto, há vários tipos de técnicas, não é? Para a cirurgia da mama. E quer a cirurgia da mama para redução mamária, que é para aumento mamário, de facto, é muito frequente aparecerem. Neste momento, os cirurgiões têm bastante cuidado em manter a integridade dos ductos mamários para que haja depois possibilidade para a amamentação, mas é sempre importante contactar o cirurgião. Okay? Para perceber efetivamente o que é que aconteceu durante a cirurgia, se é que já não disse, não falaram sobre isso, portanto, nesta fase falar sobre isso. E se estão a pensar numa cirurgia deste género, pronto, ou se é mesmo, se é uma questão estética, se calhar esperar era bom para depois da maternidade, mas se querem antecipar, pelo menos falar com o cirurgião desta questão da amamentação, que é importante, para que não se vejam impossibilitados disso, porque se realmente houver seccionamento dos ductos mamários, pode haver comprometimento depois da possibilidade para amamentar. Não é o que acontece na maior parte das vezes neste momento. Portanto, é como digo, as técnicas mudaram e os cirurgiões estão muito atentos também a esta questão funcional tão importante e, portanto, a maior parte das situações que me surgem, as mulheres conseguem amamentar sem qualquer problema. Boa, boa, ainda bem. Ora então, alimentação na amamentação. Alimentos a privilegiar e a evitar. Boa, essa também é uma questão, Muito, fundamental. Acima de tudo, o que é importante, já se falou muito sobre o assunto. E o resumo é que devemos fazer uma alimentação equilibrada. E o que é equilibrado para um não é equilibrado para o outro. Idealmente é chegar à maternidade a saber o que é que já é equilibrado para nós. E perante isso, então, fazer uma alimentação equilibrada, sem exageros, e a Organização Mundial de Saúde refere que neste contexto não há necessidade de fazer qualquer tipo de restrição. No caso de estarmos a identificar algum sintoma indesejável no nosso pequenino, umas borbulhas,
achamos que ele está com mais cólicas, do que for, portanto, estamos a ver que ele está com um sintoma indesejável e achamos que vem da nossa alimentação. A Organização Mundial de Saúde recomenda, não é, Isabel? A Organização Mundial de Saúde, e a Isabel também, recomenda deixar de comer o alimento durante uma semana e voltar outra vez a comer esse mesmo alimento passado uma semana. E, portanto, ver a causa e efeito, perceber se de facto ou há ali uma relação direta entre aquilo que eu estou a comer, que eu acho que está a causar o sintoma e o sintoma em si. E no caso de realmente de verificarem que há esta relação, então nessa situação restringir os alimentos e depois falar com quem está a acompanhar, porque é preciso ter cuidado e refletir na altura da introdução dos alimentos puros, não é? Porque havendo intolerâncias já ainda a mamar, então depois é preciso realmente ter algum cuidado. A maior parte das vezes o que acontece é que cai por terra. E portanto pode-se comer tudo. Há muitos mitos. Devo dizer que eu já ouvi que não se pode beber água, porque o bebê entala. Pode, bebam muita água, aliás, dá muita sede, convém beberem bastante água, porque senão vão ficar desidratadas. O leitinho vão ter sempre muito, ficam desidratadas, não pode ser. A questão do morango, chocolate, por causa das alergias, claro, não é? Pode-se comer, agora não vamos comer uma tablete inteira. Isso está fora do equilibrado, certo? Ou uma taça de morangos, depende da taça, não é? Pronto, por exemplo, há alguns estudos que relacionam excesso de produtos lácteos, o leite, mas estão a falar sempre de exageros. Portanto, pessoas que, sei lá, se calhar bebiam um iogurte por dia e passam a beber 3 ou 4. E há uma relação, de facto, com cólica no recém-nascido, mas isto estamos a falar, já estamos a desviar do que é a alimentação equilibrada, ok? Portanto, não há, de facto, restrições dentro daquilo que é equilibrado, ok? Portanto, tudo que vai do desequilíbrio, então aí já. Isabel, ainda sobre este tema, estavam a perguntar por aqui se era verdade que as leguminosas provocavam cólicas no bebê. Não sei se queres. É essa a questão, portanto, depende um bocadinho, nós sabemos que as leguminosas têm provocam as suas reações no nosso organismo, mas não faz sentido associá-las diretamente à cólica do receptor. Acima de tudo, é equilíbrio, ok? Tudo que seja exagero, mesmo se pensarmos que eu, ao comer um prato enorme de feijão, fico mal disposta, infartada, com flatulência, gases, portanto já não vou estar tão relaxada a dar de mamar. Pode ser que o bebê tenha que fazer mais força para extrair o leite, ter mais dificuldade em fazer a refeição completa, ficar mais aborrecido, só isso já lhe provoca desconfortos intestinais, porque ele fica estressado, já não digere tão bem. Portanto, há uma série de encadeamento de acontecimentos que não é necessariamente o gasto que passa para o leite, isso não existe. Muito bem, então avançamos o tema da alimentação e vamos aqui para uma outra questão que diz assim: existem contraindicações quanto ao uso de formadores de mamilos, indicados para mamilos planos, rasos, invertidos ou pouco proeminentes durante a gravidez? Qual a sua opinião em relação aos mesmos? Ok, então, os formadores de mamilos, para quem não sabe, eu tenho aqui um exemplo, formador de mamilos, por exemplo. Este é um exemplo. Pronto, este é da Medela, é a Medela que ofereceu. Temos aqui, o que é este é uma possibilidade, ok? Então coloca-se debaixo do sutiã, não é? Portanto, vamos escolher o mamilo mais raso, portanto, este aqui que tem um mamilo mais raso, sim, ou para dentro, e ao colocar por baixo do sutiã, não é? Ele vai fazer uma certa pressão, e como tem ali aquele buraquinho, vou abrir agora para vocês verem, tem este buraquinho que ao pressionar vai fazendo com que o mamilo puxe para fora. Pronto, desvantagens disto. Se a mama estiver muito úmida, pode macerar aqui um bocadinho esta zona, se tiver o sutiã muito apertado também pode magoar. Há pessoas que gostam, pode ser uma opção. Há outras maneiras de exteriorizar o mamilo, já falamos da última vez, inclusive há quem, por exemplo, nessas situações, também recomendo a partir do termo, a partir ali das 38 semanas, 37, 38 semanas, começar então até a estimular mais, inclusive, porque não com uma bombinha extratora de leite também pode ser, ou então simplesmente só com a mão, ok?
ou há quem também com uma seringuinha virada ao contrário, cortamos a base, viramos o êmbolo ao contrário, também puxar um bocadinho. Existem no mercado também uma espécie destas seringuinhas, até com uma bolinha para puxar também o mamilo. Há algumas alternativas. Eu acho que a mão é bom. Ou então a mão mais outra coisa, mas a mão sempre. Nós temos o nosso corpo e temos uma boa relação com o nosso corpo e é mesmo essencial. É essencial em todas as alturas da nossa vida e na amamentação não é exceção. Muito bem. Então, Isabel, agora temos uma outra questão que diz assim: tenho dificuldade em manter o bebê na vertical para eliminar o gás, pois ele não gosta mesmo nada. Fica tão irrequieto que acaba por colocá-lo novamente na mama, mas claro, irrita-se novamente porque tem gás e não consegue mamar mais. Alguma sugestão de posicionamentos para libertar o gás, além da vertical encostado ao ombro? Uhum. Então, esta é uma pergunta difícil, porque este bebê eu precisava mesmo de ver. Isabel, desculpa, deixa-me só perguntar-te mais uma coisa que vinha na sequência desta pergunta. Aliás, vinha um bocadinho antes, que talvez relacione, que eu não dei conta aqui. Diz assim: uma das minhas mamas tem um fluxo muito rápido de leite, o que faz com que o bebê tenha dificuldade em ingerir o leite com tanta velocidade e também com que fique com muito gás. Alguma sugestão? Pronto, então. Mas é a mesma senhora? É a mesma pergunta. Sim, vem da mesma pessoa, por isso isto pode fazer a diferença, ok? Então, vocês lembram-se no outro live? Se não se lembram, vão ver depois. No outro live eu falei da importância de, principalmente para alguns bebês, para todos, mas alguns era mesmo fulcral, ao darmos de mamar ao bebê, que ele não fique na posição de deitado. E era exatamente em situações em que o fluxo é muito rápido, isto é essencial, porque esguicha o leitinho lá para dentro. E, portanto, ele, se não estiver numa posição verticalizada a mamar, já não estamos a falar depois, a mamar, ele vai se engasgar muito mais facilmente, vai ter dificuldade em deglutir, ok? Portanto, ele estar numa posição assim um bocadinho mais verticalizada vai ajudar a que ele consiga controlar melhor o fluxo de leite, ok? Depois, isto depois aos pouquinhos, o bebê vai aprender a travar, mesmo que o leite tenha realmente desguiche rápido, e ele com a língua hoje ele vai conseguir travar. Mas isso requer agora um bocadinho de aprendizagem. Tu disseste que ele era pequenino, não é? 4 semanas, não foi? Eu penso que não tenho idade deste. Não tenho idade, pronto. Não. Normalmente eles vão crescendo e vão aprendendo eles mesmos a gerir, a forma como eles abocanham, portanto esperar um bocadinho. Mas nesta fase, enquanto ele não aprende, é colocá-lo realmente verticalizado a mamar. Depois, se ele é assim mais efusivo e mais trapalhão, ou mesmo porque ao vir o jato às vezes atrapalha-se e portanto engola um bocado de ar, quando eles têm ar no estômago eles ficam mesmo muito, muito, muito desconfortáveis. É um pouco como quando nós estamos infartados, cara, não é tão costume, nós ficamos, mas se temos ar no estômago é mesmo uma sensação muito desagradável. E por isso pode acontecer que ele esteja a reagir não da posição vertical, mas porque está desconfortável para arrotar, está a precisar de arrotar. E de facto a posição vertical é das posições mais eficazes para eliminar o gás. Estamos aqui com a informação, Isabel, que o bebê tem 2 semanas. Pequenino, então ainda há, espera mais um bocadinho, porque ele vai começar a aprender, e portanto este desafio vai haver outros, mas este vai desaparecer, tenho a certeza. Portanto, é colocar um bocadinho mais vertical, era a minha sugestão, e depois de dar, colocá-lo assim, vertical, mas com o queixinho assim, eventualmente segurar-lhe aqui, porque como ele vai ficar muito irritado, temos mesmo que manter, porque senão a cabeça vai sempre para a frente e não consegue o ar sair. E vale a pena pôr assim, eventualmente dar assim um saltinho e manter assim um bocadito, porque quando ele começar a arrotar, e às vezes precisa de arrotar mais do que uma vez, ele vai ficar mais aliviado. Também posso colocá-lo assim, mas sempre na posição de cheirar, como fizemos, não sei se da última vez cheguei a explicar ou não, mas mesmo para arrotar, não assim, mas assim, ok, e eventualmente dar-lhe assim umas pancadinhas. Já não é uma posição tão de alerta, já estou um bocadinho a aconchegá-lo, mas eu vou ter que o conter. E relaxar-se. Pronto, tu vais conseguir. Às vezes ajuda-nos a dizer qual é o problema do bebê.
para nós mesmos também ficamos mais relaxados porque custa-nos vê-los assim. É só ar, filho, não precisas ficar tão nervoso. Então ele já não tem que lidar com o arroto, quando se adaptar, mais o nervoso da mãe. É só mesmo o gás e é mais fácil. Pronto. São as sugestões que eu agora, assim, não estando a ver o bebê ao vivo, consigo dar. Pronto, porque este é um bocadinho Não tens de certeza. Muito bem. Olha, Isabela, então, nós estamos aqui com um horário ótimo, porque eu já te consegui perguntar tudo o que queria, mas então, eu apanhei aqui uma pergunta pelo caminho que não quis deixar passar, tenho aqui anotada, de uma menina que dizia assim: tenho o peito muito grande, 32H. Será mais difícil dar o peito por não conseguir ver bem e eventualmente não conseguir pegar no peito todo? Uhum. Imagino que para me estar a perguntar se é difícil é porque estará grávida. Então, as maminhas, há umas maminhas que são maiores, outras que são mais pequenas, e há bebês com pequeninhas maiores, outros mais pequenas. Às vezes encontram-se encaixes inimagináveis e encaixam. E outros que peçam encaixe perfeito, andam ali um bocadinho às turras. Portanto, sim, uma maminha grande pode trazer alguns desafios extra que serve também já sente, principalmente quando vier o leite, ainda vai haver, já tem agora um peso grande, ainda vai ter um peso extra, mas pensar que poderá ser um impeditivo para amamentar não me faz sentido. Ok, portanto, da mesma maneira que qualquer maminha vou ter que me adaptar e eu e o meu bebê vamos ter que nos encontrar. Portanto, há formas de poder segurar e eu não tenho necessariamente de ver o meu bebê a mamar para saber que ele está a mamar bem. Olha, ainda hoje estive a acompanhar uma senhora, por acaso estive a assistir ao live da semana passada e entretanto marcou e foi hoje a consulta. E então ela esforçava-se imenso, não é? O bebê, porque no início realmente foi um desafio, doía-lhe muito. E aquela questão dela era ver que se estava a fazer uma boa pega, havia uma preocupação grande. E eu acho que aconselho a orientação maior que eu acabei por dar, porque o resto estava tudo bem, era não olhe, olha para mim, olha, está a doer. Não, ouve o bebê engolir, não olhe. Está bem, não precisa olhar. Porque às vezes nós com tanta coisa de como é que está? Deixa ver a boca. E eles até saem. Claro. E estamos a interferir negativamente. Ou seja, eu coloquei o bebê próximo da mamãe e ele sozinho abocanhou, começou a mamar. Vejo que ele está a engolir. Para que é que eu tenho que ver se está a boca de maneira. Eu vou ver essas coisas, eu que sou profissional, estou de fora, se calhar todas as pessoas veem rapidamente. Agora, eu, mulher, tenho eu consigo sentir. Se eu estou a sentir que estou confortável, sinto que até o leite está a fluir. Numa fase inicial ainda tenho até outra coisa, que é está duro e agora vai ficar molinho. Portanto, ele está a ser eficaz a extrair o leite. Eu não preciso ver mais nada. Agora, se me está a doer, eu posso pensar, espera aí, será que a boquinha está bem aberta, eu posso aproximar mais? Mas agora, se está bem, não preciso. Por isso, eu esta senhora o que eu lhe diria era, deixe o seu pequenino nascer e depois vamos ver. Né? Mas não pensar que ele não se vai adaptar só porque a mama é grande. É grande e ele vai gostar, é fofinha, é uma boa almofadinha também e tem o leite melhor que ele do mundo. Portanto, porque é que ele não há de gostar? E se houver realmente alguma dificuldade de encontro, se ele tiver alguma dificuldade em adaptar-se, não há de ser necessariamente só por a questão anatómica da mulher. Portanto, aquela mensagem que eu também passei da última vez. Há tantas questões também relacionadas com o recém-nascido e, acima de tudo, o sucesso da amamentação é uma questão multifatorial que não depende só de um lado. Depende da mulher, do bebê e do ambiente todo, porque muitas vezes o problema é mesmo o ambiente. As pessoas à volta, como dizia a outra senhora há bocadinho, que estamos. Como é que sabes que está bem? Como é que sabes que está bem? Ok? E que minam a cabeça. E surge o problema. Então, não fui tão bem. Não fui tão bem. Uhum. Muito bem. Olha, Isabel, deixa-me só dizer aqui, eu não sei se aconteceu a mais pessoas, mas por um momento a tua imagem não ficou tão nítida, mas o áudio estava sempre impecável, ou seja, consegui passar a mensagem, portanto eu espero que tenha passado para toda a gente.
e fica gravado, vamos depois confirmar, mas acho que a mensagem passou e temos aqui uma menina também a agradecer, portanto, quem sabe, até foi mesmo para ela que falaste direitinho e a mensagem passou. Agora já está tudo ok. Pronto, então, posto isto, terminamos com as questões. Portanto, estamos aqui com um ótimo tempo. Isabel, acho que podes, se quiseres lançar uma última mensagem, este que é um tema que te é tão querido, assim, um último... A menina está-me a dizer que sim. Pronto, a mensagem passou, perfeito. Então, que é um tema que é te é tão querido também. Não sei se queres deixar, assim, uma última mensagem, em jeito de resumo destes dois lives que fizemos, para depois nos despedirmos. Sim, a mensagem grande que queria passar é que, de facto, a amamentação, agora parece que a amamentação que até é um capricho, e não se dá realmente, às vezes, o valor grande que tem. Aquilo que eu digo em brincadeira e que disse muitas vezes num outro live, que agora acho que faz sentido repetir, de facto, se o leite materno fosse vendido, ele era mesmo caro, porque os benefícios que tem, gigantes, para o bebê, e a amamentação, os benefícios que tem também gigantes para a mulher, não se consegue com qualquer outra coisa. Portanto, a redução significativa da probabilidade de cancro da mama, a redução da diabetes gestacional, para o bebê, mesmo a promoção da imunidade, não só do bebê, como a nossa também. Ou seja, é curioso que dar de mamar não só vai ajudar o bebê a ficar mais saudável, como também a mulher. E isto porque nós também temos que pensar em nós, não é só, claro que a maternidade é um momento muito de dar, mas não é só um momento de dar, é um momento enorme de receber. E se estivermos atentos a isso, vamos perceber que a amamentação também nos dá a nós, e é importante principalmente quando surgem desafios na amamentação. E também queria deixar a mensagem que quando surgirem os desafios da amamentação, vivemos de facto numa cultura muito que puxa muito com facilidade o suplemento, para a suplementação com fórmulas lácteas artificiais, mas perceberem que já existem muitos grupos de apoio, uns que têm que se pagar, pronto, privado, mas também no público, gratuitas, muitas pessoas a fazer missão desta causa, porque é uma causa pela saúde da população. A Organização Mundial de Saúde já lhe falou mesmo uma importância crucial em termos da saúde mundial. Portanto, fica aqui este apelo para que procurem o apoio, porque o apoio ele está aí, pronto, pode não estar exatamente aí ao lado, mas se procurarem um pouquinho e agora com as redes sociais, com a internet, eu acho que as coisas ficaram mais perto. Pronto, quanto mais não seja, já sabem que têm o apoio aqui da Gimna Grávida também. Mas, Isabela, e se me permites também dizer que também é importante para as mulheres e para os profissionais que está tudo bem se informada eu decidir não amamentar, devidamente informada, e é preciso igualmente respeitar isso. Mas, acima de tudo, aquilo que nos faz doer a alma não são as mulheres que informadas não querem, são as mulheres que querem muito e por mitos, por mau acompanhamento ou porque se puxa pelo suplemento fácil, não lhes são dadas opções. E é essas que nós temos que estar lá para elas e é essas que temos que apoiar, porque são essas que mais precisam de nós. E às vezes traumas que ficam muito grandes. Mulheres que me vêm, por exemplo, falar comigo a chorar, porque a primeira fotografia que têm da parteira a dar um biberão ao bebê. E sentir que de alguma forma falharam com aquele primeiro filho, pronto, e é isso. Portanto, não dar um suplemento não é falhar. Agora, de facto, uma mulher que quer muito amamentar, que está com dificuldades e não tem realmente a rede de suporte a apoiá-la, é uma tristeza. Pronto, é esse o meu apelo, é que isso não aconteça. Quanto mais não seja, estamos nós aqui, mas há outras pessoas pelo país também. Portanto, não se esquecerem disto, porque é mesmo. E pronto, e as mulheres que não quiserem também estarem. Quando trabalhava aqui na Ginográvida nem tanto, mas quando trabalhava no centro de saúde, às vezes acontecia encaminharem-me, colegas que me encaminhavam, pronto,
mulheres que estavam com dificuldades a amamentar, mas depois de conversar com elas, eu percebia que de facto elas não queriam amamentar, e está bem, pronto. Neste momento, as alternativas são muito melhores do que eram há uns anos atrás. Agora, a mulher que quer e que de facto não tem o apoio para, isso é que me entristece muito. Serão cada vez menos, esperamos nós, até porque eu vou pedir a toda a gente que vir este live, que esteja aqui ou depois, que partilhe muito, partilhem estas mensagens, estas estratégias. Nós fazemos isto também para poder chegar àquelas pessoas que se calhar não têm tantas possibilidades de pedir ajuda. Às vezes coisinhas tão simples como as que são ditas aqui fazem toda a diferença, e para aquelas que realmente precisam de ajuda, estamos aqui para elas também. É isso, partilhem, façam passar a mensagem e, acima de tudo, tentem ser também, às vezes, a rede de suporte umas das outras, não necessariamente, às vezes, a nível técnico, mas às vezes simplesmente com tu vais ser capaz, vais ver que isso passa, ou pelo menos não fazer aquela pressão, que às vezes é essa pressão que é o maior problema. Então, também é importante a gente pensar nisso. Já agora, para terminar, termina-se com uma história. Vai. E eu lembro-me de uma amiga do coração que quando ela teve o bebê, teve alguma dificuldade de amamentação e eu tentei dar o meu apoio, também já era parteira, ele também, colega parteira, não sei se está a ver o live, se vir vai ver logo quem é. E na altura, tudo que eu dizia, tudo que eu sugeria, eu nitidamente percebi que a irritava imenso. Porque eu entendi claramente, ela disse, não, tu sabes o mesmo que eu, e eu estou a passar por dificuldades, portanto, tudo o que tu me tens para me dizer não vai servir. E eu lembro-me de pedirmos a uma amiga em comum, que na altura ambas ajudamos, quando surgiram um desafio da alimentação, eu pedi-lhe, olha, vai lá tu dar uma palavrinha. E ela olhou assim para mim, vocês é que me ajudaram, mesmo agora, vai lá. E ela foi à maneira dela e basicamente o que ela lhe disse foi, olha, eu sei exatamente aquilo que estás a passar, estás a sentir isto, o que é que achas? É isto. Então houve ali uma empatia. Eu na altura não era assim mãe, ainda não era mãe, então ela ouviu de mãe para mãe, de uma mãe que sabia que também tinha passado por dificuldades. E a minha amiga disse-lhe, olha, começa a contar de 15 para trás, são 15 dias, dá-lhe mais 15 dias e tu vais ver que vai tudo passar, vai ser tão maravilhoso. Pronto, e foi fantástico, porque ela disse que realmente aquela sugestão de contar de 15 para trás, que resultou imenso, que ela às tantas já deixava de contar porque claramente percebeu que estavam umas coisas a melhorar, foi de alguém que já tinha passado por aquilo e foi muito mais credível do que eu. Pronto, e vem. Por isso, esta questão do suporte, perguntarem à vossa volta experiências de amamentação e fazerem-se rodear de pessoas que tiveram experiências positivas ou que tiveram desafios que conseguiram ultrapassar. E se estão a ter desafios, se calhar afastarem-se um pouco das pessoas que, tendo querido amamentar, não tenham conseguido. Porque essas pessoas, por muito que gostem de vocês, se calhar a tendência que vão ter é apoiar-vos em desistir. E há tanta coisa para fazer antes disso, e se calhar não vai chegar aí, ok? Portanto, essa que é a sugestão, esta mensagem que deixo ficar agora no fim. Muito bem, Isabel. Pronto, olha, vamos terminar com isto, antes que nos prolonguemos ainda mais do que da primeira vez. Um grande beijinho, obrigada mais uma vez pela tua paixão com que falas, pelas palavras que escolhes também, que fazem toda a diferença. E por aquilo também que me vais ensinando, porque é sempre bom ouvir falar também sobre este tema. Espero de coração que tenha sido útil para todas as pessoas que estiveram aqui connosco, que venha a ser ainda mais também para muitas outras pessoas que entretanto irão ver. E de resto, pronto, é isso. Obrigada a todos que estiveram por aí. Nós vamos dando notícias, vão passando aqui pela página também e eventualmente até dando sugestões de temas que gostassem de ver aqui falados nos nossos lives. E acima de tudo, não se isolem, fica a mensagem da primeira vez. Se precisarem, estamos cá para vocês. Sim? Sim. Beijinho, Diana, obrigada. Um grande a nossa beijinho. Conversa é fantástica. Adoro. Beijinhos, obrigada. Tchau.